Salve, guardiões e guardiões do mundo geek! Tudo bem com você? Aqui é o Cleberson, seu consultor patrimonial, financeiro e nerd. Note-se que eu sou nerd, né? Poxa, eu tenho a minha canequinha, né, gente? Canequinha do Groot. Não é pra todo mundo, mas vamos ao que interessa. O fantástico universo de Willy Wonka, a fábrica de chocolates. E aí, pessoal? Quem aqui nunca se encantou pelos chocolates e a criatividade do universo de Willy Wonka? Você nunca pensou, poxa, poderia experimentar um chocolate daquele? Então prepare-se para uma viagem de criatividade que vai ser fantástica. Hoje vamos mergulhar na história do chocolate mais famoso do cinema e tirar lições valiosas para o nosso mundo real, o mundo dos negócios, das marcas e dos investimentos. Isso aí. O Wonka não é só um chocolateiro, ele é o maior empreendedor do seu tempo. E sua fábrica é um império que mudou o mundo e principalmente ao seu redor. Mas o que acontece quando a magia encontra a realidade e os desafios, às vezes, e até mesmo os escândalos, ter uma empresa deste porte e desse tamanho? Isso é muito bacana da gente começar a pensar e trazer isso para a nossa realidade, porque a gente vai tirar lições importantes deste filme. O Império do Wonka, empreendedorismo, inovação e impacto financeiro. Pense só, na trajetória de Willy Wonka, ele começou com uma ideia, com uma paixão, por criar algo único. Então nós temos uma receita aqui muito importante. Isso é o espírito do empreendedor na sua essência. Ele inovou, criou um produto com valor inigualável, gerando para si uma demanda insaciável e também não tinha concorrência. No universo dele, o sucesso da fábrica do Wonka é tão grandioso que, se fosse no mundo real, impactaria a economia de formas colossais. Do que a gente está falando? Geração massiva de emprego, produção, no caso do próprio produto, né? Transporte, mão de obra que seria necessário ali. Então, assim, o ir e vir de tudo que vai ser pedido, isso gera um impacto naquela região. Porque imagina, o pessoal não pega chocolate, de repente começa a comprar, começa a trazer, começa a levar, distribui, fábrica de embalagem, fábrica de caixas. Gera-se um movimento comercial muito interessante. Isso injeta renda na comunidade e aumenta o poder de compra local e movimenta todo o comércio. É por isso que existe incentivo hoje para que as empresas abram, por exemplo, suas companhias, né, dentro de cidades pequenas, que abram mão de até mesmo alguns tipos de impostos para incentivar as pessoas a abrirem suas companhias, para que isso gere mais empregos e movimente a economia local. Uma empresa desse porte seria uma mina de ouro para arrecadação de imposto, diga-se de passagem. Que poderia ser reinvestido na infraestrutura e em serviços públicos, se houver uma boa administração do governo, é claro. Além disso, atrairia capital de investidores de todos os cantos, buscando replicar o sucesso ou se associar a ele. É aquela velha história, né? Sai a empresa X lanchinho e sai o Y lanchinho também. Ou seja, é o clone bonitinho do primeiro. É claro que um sucesso gigante desse também ele gera seus próprios ônus. Aumento no preço da matéria-prima, disputa por mão de obra qualificada, porque afinal de contas, um produto para ser bom tem que ter mão de obra qualificada. Até uma pressão imobiliária na região onde ela é construída. Porque se aumenta a renda, aumenta recurso, aumenta a demanda por imóveis, então que uma coisa acaba puxando a outra. Mas no balanço geral, a economia se torna algo sensacional e o resultado é espetacular. Agora vem uma situação que a gente vai trazer para o nosso mundo real. Quem aqui não ouviu falar nos últimos dias sobre a Cacau Show? Então, que está na boca de todo mundo aí, poxa, Cacau Show, Cacau Show. Vamos falar um pouquinho sobre ela? O zelo pela marca e o caso da Cacau Show e os riscos de reputação. Isso mesmo. Lá no filme do Willy Wonka, tem um momento, o Wonka mesmo, o original, o primeiro ali, que mostra como ele chegou a ter a sua fábrica, mostra que ele passava por muitos problemas de reputação. Tentavam queimar ele a todo tempo. Então havia esse movimento contra o negócio dele, porque havia outros concorrentes. Agora vamos voltar para, no caso, nosso mundo aqui. Para uma gigante de chocolate que todos nós conhecemos. Quem nunca comeu um cacau, um chocolate da Cacau Show? A trajetória da Cacau Show é um exemplo brilhante de como uma marca pode ser construída. Com muito trabalho, uma boa visão de empreendedorismo, ela começou como um pequeno negócio, cresceu, virou franquia e se tornou, eu acredito, acho que o maior do segmento no Brasil hoje, na parte de chocolates. Mas essa semana que passou, não faz muitos dias aí, você deve ter visto, né? O grande escândalo que envolveu denúncias graves de assédio, má gestão,
a má gestão de pessoas, inclusive, né? Práticas questionáveis por parte da própria empresa. Isso é um alerta vermelho, porque o mercado financeiro, a reputação e a confiança de uma marca são ativos valiosíssimos. Então, assim, existe preço, existe valor. Nós estamos falando aqui de valor da marca, não do preço que ela tem. Então, assim, isso impacta bastante. São tão importantes quanto o caixa e a capacidade de produção da própria companhia. Um escândalo como esse afeta diretamente o valor da marca, as vendas podem cair, os consumidores podem se afastar, pensar, poxa, eu não quero ir lá comprar porque esse produto não tem a qualidade que eles dizem que tem. A empresa pode ter problemas para atrair novos talentos, reter talentos que já estão na empresa, atrair novos franqueados. O impacto é direto. Eles são, os franqueados principalmente, o impacto é diretamente neles. Eles são o para-brisa da empresa, são o para-choque da empresa. Eles são a linha de frente e sentem na pele a desconfiança do consumidor. Eles vão sentir isso no primeiro momento. E como ter uma loja fantástica, mas com uma porta manchada de lama? Isso não é muito interessante para ninguém e você está investindo seu dinheiro ali. Isso mostra o risco de ser um franqueado. Então, falando sobre franquias, a gente tem coisas que a gente tem que prestar atenção. Você está se atrelando à reputação de uma franqueadora. Se a casa, se a casa tropeça, todas as unidades sentem o mesmo impacto. O risco operacional e de mercado são ampliados pela crise da marca. Então, assim, a marca tem que ser muito bem protegida, muito bem guardada. O que chama muita atenção da gente quando se trata desse caso que aconteceu. Porque no momento que eu sou um franqueado e eu estou na frente, eu sou a linha de frente desse combate, eu estar falando da minha matriz, eu falar do núcleo operacional da minha empresa, eu faço com que esse reflexo venha para mim também. Então eu também estou sentindo isso. Então a gente entende que a seriedade da coisa é muito grande. Se você está curtindo a nossa análise aqui, né, e gosta de entender o mundo real, o mundo geek, se conectando ao nosso mundo, deixe o seu like para nós. E para não perder nenhum conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e assim você sempre estará à frente no jogo do empreendimento, investimento e principalmente como ligar as práticas boas do mercado geek ao mundo real. Agora vamos pensar um pouquinho aqui. Qual que é a interseção dos mundos entre o Wonka, Cacau Show e seus investimentos? Vamos pensar nisso? Vamos relacionar esses dois universos. O fantástico mundo de Wonka e a realidade da Cacau Show. O que aprendemos disso tudo? Que a inovação e a paixão são essenciais para construir um bom negócio. Mas a ética e a governança também são fundamentais para mantê-lo e para sua marca ter valor a longo prazo. Não adianta, como a gente fala, né? Não adianta fazer uma ótima construção. Um grande exemplo é quando você vai na praia e a criança ela pede fazer o castelinho de areia. Se ela fizer um castelinho de areia muito lindo, muito maravilhoso, a gente entende que pode ser lindo e maravilhoso, mas se não for cuidado por ter sido feito na areia, a primeira água que vir vai levar. Então, assim, é assim que funcionam as marcas também quando há algum escândalo envolvendo elas. No mundo dos investimentos, a lógica é muito similar ao que eu comentei aqui. Você quer investir em empresas que são como uma fábrica do Wonka. São inovadoras, com potencial de crescimento e que geram um bom valor de mercado, rentabilidade mensal. Então essa é uma situação muito importante. Mas também precisa analisar a saúde da empresa, sua ética, sua reputação. Isso é o que chamamos de análise fundamentalista para o mercado de ações. E só que interessante, você acabou de aprender um pouquinho sobre o mercado variável também. Um empreendedor é um investidor de si mesmo. Um franqueado é um investidor de uma marca. E você, como investidor, é um empreendedor do seu próprio dinheiro. Em todos os casos, a diligência é a visão de longo prazo que vão trazer um futuro brilhante para sua empresa. Então, você saber administrar aquilo ali. Para que isso ocorra, eu quero trazer para você 5 dicas, então, para iniciar um pequeno negócio ou ser um investidor. E para que você... A primeira situação que a gente vai pensar aqui, né? Que essas cinco dicas são muito importantes para você que pensa em utilizar o valor que você já guarda em investimento. Claro, você quer investir, quer abrir uma franquia, quer abrir uma barraquinha de cachorro-quente. Seja prudente ao fazer isso. Então você está abrindo seu pequeno negócio e esse negócio ele tem que trazer rentabilidade e sucesso. E para você que quer começar sua jornada, seja empreendedor ou investindo, aqui estão então as 5 dicas fáceis para você não cometer os erros e proteger o seu chocolate financeiro. Primeira coisa, conheça o seu perfil de risco. Você é um Wonka, ousado ou um Charlie?
mais cauteloso, entenda quanto risco você está disposto a correr, seja no negócio ou seja no investimento, seja para ser empreendedor ou seja para investir naquilo que já está no mercado. Segundo ponto, pesquise a fundo antes de investir numa franquia, investigue a reputação da franqueadora, converse com outros franqueados que estão já investindo, não podem voltar atrás, precisam trazer o seu dinheiro de volta. Se for investir em ações, estude a empresa a fundo, como se fosse um detetive umpa-lumpa. Você vai ter que ser um detetive fora da curva para conseguir entender cada detalhezinho importante aí desse mercado. Então é interessante também ter uma assessoria. E aí a gente entra com assessoria. Diversifique sua carteira. Everson, tenho R$1.000. Uso os meus R$1.000 no empreendimento só? Nós nunca vamos dar essa sugestão. Então diversifique a carteira. Nunca coloque todos os seus ovos de Páscoa, falando de chocolate, né? Na mesma cesta. Diversifique seus investimentos em renda fixa, renda variável ou dilui em outros produtos que não tenha risco. Quarto, tenha uma reserva de emergência. Gente, reserva de emergência é muito importante, né? Todo o universo financeiro fala sobre isso. Imprevistos podem acontecer e o paracetamol está custando R$15. Então é bom você sempre ter um dinheirinho na mão. Seja no mercado ou seja na vida, tenha uma reserva para não precisar liquidar seus investimentos em nenhum momento e principalmente nos momentos ruins. Todo investimento ele é pensado em médio para longo prazo. Se você pensar em curto prazo, é muito provável que você vai perder dinheiro. Situação número 5. Busque orientação profissional em uma consultoria especializada. Fale com o Cleverson ou consultor. Assim como o Onca tinha seus segredos, no mundo financeiro tem suas complexidades. O consultor pode ser um guia para você navegar de forma segura e eficiente nesse mercado. Nunca tome decisões precipitadas. E a grande questão aqui, seja franquia versus renda fixa ou variável, é que nesse mercado de crise de marca, como a do Cacau Show está passando agora, investir em renda fixa ou renda variável em empresas sólidas e transparentes pode ser financeiramente mais vantajoso e ter menos risco do que injetar o capital em uma franquia cuja reputação está sob ataque nesse momento. Pense na liquidez e na previsibilidade em tempos de incerteza. O que eu quero dizer para você, meus heróis, para vocês, guardiões e guardiãs? O universo de Wonka nos ensina sobre a magia da criação. O caso da Cacau Show nos lembra a importância do zelo e da ética pela sua própria marca e a sua jornada financeira, guardiã e guardiã da cultura geek. Essa é a sua maior história de todas, se tornar o seu próprio empreendedor, se tornar não só usar a marca dos outros, mas se tornar a sua própria marca. Não deixe que as incertezas ou os escândalos do mercado te impeçam de construir um patrimônio. Querendo ou não, o tempo vai passar, a gente vai olhar para trás e vai pensar, por que eu não comecei antes? Queremos te dar um mapa aqui na nossa consultoria, uma ferramenta para que você, verdadeiro guardião e guardiã das suas finanças, possa crescer e evoluir todos os dias. Se você possui capital e busca um direcionamento seguro, com possibilidades de ganhos previsíveis e até 2%, fale conosco, nós temos uma oportunidade. Se quer proteger, blindar o seu patrimônio, a gente pode te ajudar. Nossa consultoria é como um bilhete dourado lá da fábrica de chocolates do Willy Wonka. Vamos te ajudar a entender o seu perfil, escolher os melhores caminhos para você investir com segurança e inteligência. Então clica aqui na nossa descrição, nos links, solicita consultoria, informe que você veio através do nosso vídeo e eu vou ficar muito feliz de dar uma consultoria 100% exclusiva do Consultor Nerd. Você vai conversar comigo, diretamente com a minha pessoa. E comenta aí, dos chocolates do Willy Wonka, quais você lembra, você gostaria que existisse no mundo real, mas não tem, e que você diria assim, olha, se existisse a minha própria Cacau Show, eu gostaria de fazer. E aí, como você faria? E se fosse para você investir o seu dinheiro hoje, aonde você investiria? Na fábrica do Wonka ou na Cacau Show? E por quê? Querido amigo, querida amiga, guardiã e guardiã, seja você o herói da sua própria história financeira e o dia que sentar à mesa com seus filhos, com seus amigos, conte para eles como você se tornou este campeão, esse vencedor, através de pequenas dicas e mudanças diárias. Um forte abraço para você, guardião e guardiã. Fique com Deus. Um abraço aqui do Cleverson, consultor nerd.